Como que tudo começou na sua vida com investimento em ações, assim? Bom, assim, foi meio por acaso, né? Que eu sou de uma época, acho que todos nós aqui, quem tem mais de 40 anos, numa época em que o Brasil dava... Estava ouvindo o meu filho chorar, mas isso acontece, fralda de vez em quando. Não tem problema, pode falar. Essa horinha, já quase 8 horas da noite, o bichinho já começa a ficar com soninho. Mas começou por acaso. Eu estava em 2001, eu fiz um trabalho para uma companhia... de análise de empresa para uma companhia lá de Fortaleza, da sua área, inclusive, Master Tecidos, o nome, para avaliar se a empresa, se o fundo de pensão podia colocar dinheiro ou não, em 2000, se não me engano, 2000 ou 2001. E o Theo Rodrigues, que foi o diretor do INE, né, do Instituto Nacional de Investidores, ele, por acaso, eu estava fazendo um trabalho com ele, ele foi chamado para ser diretor desse instituto e me chamou para fazer parte do INE em 2003. Mas, assim, não há como negar que em 2003, 2002 não fazia muito sentido investir em ações. Desculpe aí todo mundo. Você ficava rico se investisse em ações, sim, porque as ações eram extremamente baratas. Mas dando 26,5% de renda fixa, não tem por que investir em ações, né? Eu lembro de ter ganho 3,5% ao mês, 3,3% ao mês em 98, na renda fixa. Então, assim, o Brasil era... sem propósito de investir em ações na década de 90, infelizmente, né? Até trato disso no meu primeiro livro, no Mercado de Ações, em 25 episódios, que eu mostro que o que aconteceu efetivamente foi que as ações que eram muito baratas ficaram em preço justo, em termos internacionais. Então, só isso aí já aumentou 3 vezes o preço da ação. Quer dizer, o preço justo delas era muito baixo porque o investimento em renda fixa era muito bom, né? Então, assim, em 2002 até 2003, quando eu entrei no Instituto, era só investimento em renda fixa, né? Eu entrei em 2003 no Instituto Nacional de Investidores. Isso, fala um pouquinho do Instituto. INE, né? Antes, vamos fazer um brinde aqui? Vamos, lógico. Delirium Tremens. Uhum. Essa é forte, essa é boa demais. Mas então, no Instituto Nacional de Investidores, cujo objetivo era ensinar a pessoa física brasileira, né, o motorista de ônibus, a dona de casa a investir em ações, não era só para gente que tinha dinheiro, não. Ao contrário, não era só para engenheiros ou médicos, não. Era para qualquer um. Motorista de táxi, pipoqueiro, investir em ações. Esse era o objetivo, meio sonhador do INE. Mas com uma ideia meio americana, né? Sim, sim. A filosofia que foi trazida... assim, tem a filosofia de acumular dinheiro todos os meses, que é uma filosofia que os americanos têm desde que nascem lá, né, de colocar um pouquinho de dinheiro na bolsa. Não só os americanos, os europeus também, né? E associado a uma metodologia muito boa, muito fácil, muito simples, para seleção de carteira, seleção de empresas de alto nível, né? Então a gente trouxe isso, não eu, né? O Ronaldo Nogueira, que é um visionário da Bolsa Brasileira aí, trouxe isso dos Estados Unidos por volta de 2001, em 2003 estava com todo o funding montado e montaram um instituto. Eu entrei por conta do Theo Rodrigues, que me chamou, tinha feito um trabalho com ele 2 anos antes para analisar uma empresa, ele gostou do trabalho e tal, fomos juntos. E aí eu praticamente construí todo o material que o INE usava, treinei os nossos orientadores, o Mauro Calil, que é coautor do meu livro novo, que a gente vai falar hoje. Vou mostrar aqui ele foi um dos mais proeminentes membros orientadores do INE, sei lá, ele conseguiu talvez 2, 3, 4, 5 mil, não sei quantos, mas 5 mil associados para o Instituto. Realmente foi muito proeminente, muito ativo, e até hoje é muito ativo, o Mauro, nessa área de investimentos, né? E o Instituto ele chegou a ter, em 10 anos, 50, 60 mil pessoas ligadas a ele, e 15 mil pessoas foram treinadas na metodologia. Esse instituto acabou em 2012, por falta de... Não era nem de dinheiro, porque as empresas que fundaram o instituto não têm problema de dinheiro. Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Souza Cruz, não era dinheiro, era uma questão de garra, entendeu? Faltou estímulo. Um pouquinho de garra. O mercado estava muito ruim, os departamentos de relações com investidores estavam muito apertados, buscando outro. E aí
eu lutava e decidi ir para a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é trabalhar do lado do regulador, né? A gente pode dizer que acabou? Acho que só esfriou um pouquinho, mas pode ser que alguém resgate. Tem muita gente tentando resgatar o INE. Assim, modestamente, muito modestamente, mesmo a gente, eu e o Mauro, a gente tem tentado resgatar o Instituto com base na parte técnica. Não é de análise técnica, não. A parte técnica é de seleção de carteira. A gente não tem dinheiro, não tem verba para fazer como o INE fez, tentar chegar no Brasil inteiro, formar clubes de investimento, etc. Mas a gente tem o conhecimento para adaptar a metodologia americana para o modelo brasileiro. Eu sempre quis fazer isso no INE. Desde 2010, 2011, era o meu objetivo fazer isso. Foi ficando difícil, faltava muito dinheiro no INE, a gente tinha que correr muito atrás disso e não foi possível fazer lá. Quando eu saí de lá, dei uma sentada na CVM, eu terminei de escrever o livro, levou aí uns 6 meses, 8 meses de idas e voltas, e eu acredito ter conseguido, nesse livro Investimentos para Não Especuladores, ter conseguido traduzir a metodologia americana, que tem 20 milhões de adeptos. Foram ao longo de 50 anos, no mundo inteiro. É uma metodologia muito fácil de seleção de carteira. Talvez a mais fácil que eu tenha visto. Para mim, isso é o grande legado do INE. E isso aí não morreu. Não só não morreu, como está começando agora. E a gente tem uma parceria com a ADVFN, que nos apoiou no livro também, que acho que é o maior site de maior comunidade de investidores do mundo, né? No Brasil, para oferecer os dados e voltar com uma sementinha do INE, não na parte institucional, mas na parte técnica, entendeu? Da metodologia. Da metodologia. No seu primeiro livro, você fala do Arnaldo, né? Como é que surgiu isso aí, essa ideia? O que foi isso aí? Cara, o objetivo... E, assim, a relação do primeiro livro com esse também. Tá. São 3 livros, né? Tem um no meio aí que infelizmente teve Eu considero o do Arnaldo o primeiro, então eu tô errado, né? O do Arnaldo é o primeiro. É o primeiro. O segundo no meio é o Quanto Custa Ficar Rico, que foi um livro que, eu conto para a história dele aí, mudaram o título no meio, então ele perdeu um pouquinho do propósito inicial, né? O livro do Arnaldo, o objetivo era essencialmente... Cujo título não é Arnaldo. Não é, esse é o Mercado de Ações em 25 episódios. Aquilo ali era uma isca, né? Para a pessoa começar a ler, se interessar, porque aquilo ali é um conto, né? Essencialmente aquela história é um conto. Ela está disponível no meu blog do Portinho, atualizado para acho que 18 anos de investimento em bolsa. Lá eram 13, agora eu atualizei para 18, para ver o que aconteceu com o Arnaldo nesse tempo, né? E o objetivo era falar de uma pessoa de classe média, normal, sem salários espetaculares, tomando uma decisão de disciplina em 1995, com dados reais, e chegando a uma condição de milionário em 10 anos, 11 anos mais ou menos, o que foi que aconteceu, e também perdendo muito dinheiro na crise de 2008, para ver o que tinha acontecido naquela época, né? O que teria acontecido com ele. Eu trouxe para cá para mostrar essencialmente que aquela disciplina está ao alcance de todos. Aquele Arnaldo não era um cara que ganhava 50 mil reais por mês como em 1995, ele ganhava R$1.000, entendeu? R$1.400. Que era difícil, mas ele era um engenheiro bem formado, isso era possível, né? E muita gente se identificou com aquilo, muita gente entendeu. O objetivo principal da história é mostrar para você que bolsa, ao contrário do que dizem, não é momento, exceto para análise gráfica. Mas bolsa para acumulação de patrimônio não é momento, é disciplina, acúmulo de patrimônio em companhias boas. Se você colocar dinheiro todos os meses na bolsa e reaplicar os dividendos, você já está com 70% do caminho garantido. Os outros 30% é a sua capacidade de conhecer as empresas que você está investindo. Entendeu? Aí é que entra esse livro. Mostra pro pessoal aqui, ó. Deixa eu mostrar. Investimentos para Não Especuladores. Da editora Saraiva. Já está disponível no Brasil inteiro. Como é que consegue comprar? Cara, acho que todas as livrarias Saraiva, com certeza, pela internet se deve conseguir com muita facilidade, mas deve estar em todas as livrarias. A Saraiva é muito boa distribuidora. A primeira remessa foi no teu blog, não foi? Cara, assim, a impressão que eu tive, assim, as pessoas compraram e acabou muito rápido, mas já está disponível de novo. Mas é assim mesmo, quando você tem muito relacionamento, o professor Mauro Calil tem muito relacionamento também, as pessoas ávidas por esse conhecimento, né? E principalmente as viúvas do INE, né? Gente que perdeu o contato com o INE acaba comprando, mas já está disponível novamente. É um livro pequeno, um livro na faixa de R$30. Esse é meu sonho, né? Porque meu outro livro, o primeiro, é muito caro. É mesmo? É R$70, eu acho muito caro. É mesmo? Não, mas paciência, vendeu muito, continua vendendo muito, ainda bem. Agradeço os compradores. Eu queria que fosse mais barato, mas é que a outra editora é mais elitista e tal, etc. A Saraiva já é mais popular, eu fiquei bem feliz desse preço, né? No evento, no Fórum do Investidor Extraordinário,
o que você vai levar desse livro lá para as palestras? Assim, o que você está planejando fazer? Assim? Então, esse livro fecha o seguinte: se você coloca dinheiro sempre e reinveste tudo, o seu comportamento está correto. Agora, como é que você seleciona uma empresa? Quem sabe dizer agora claramente se é melhor comprar Randon a R$7 ou Vale a 24? Você pode até pensar, você pode até ter a sua visão, você que é investidor de longo prazo, ou até você grafista, pode ter a sua própria visão. O livro te dá uma metodologia para isso, muito prática e muito objetiva. Você consegue saber com clareza, segundo os seus próprios parâmetros, se é melhor naquele dia comprar Vale a 24 ou Randon a 7, ou Petrobras a 18, ou Banco do Brasil a 30. Ele junta todas as empresas que você sabe que são boas e te dá um resultado. Olha, nesse dia, os seus R$500 vão ser melhor tratados dessa maneira. Então, o que esse livro tem? Né? Eu acho que eu saneei 1000 problemas que a gente tinha lá na época do INE. Se a pessoa tiver disciplina, ele consegue. Tem um capítulo grande sobre a coleta de dados. Ele consegue, com o site da CVM, com o site do Infomoney, um monte de sites gratuitos, montar o próprio banco de dados dele. Dá trabalho? Dá. A DVFN, nosso parceiro, deve entregar esses dados para você. Mas está disponível, você pode fazer. A partir daí, a gente ensina você a juntar isso com premissas próprias de crescimento de lucro, com crescimento de relação preço-lucro. Eu não sei o que é relação preço-lucro. O livro tem a parte que ensina isso da forma mais trivial possível e mostra como é que a metodologia, numa planilhazinha de Excel, consegue gerar para você uma indicação de se aquela empresa está cara ou barata. Mas melhor do que cara ou barata, se ela está cara ou barata em relação a outras, né? Então, é essencialmente isso que o livro traz. Bacana, bacana, Paulo. Assim, você está com quanto tempo de mercado investindo mesmo? Para você, sua carteira, você é um Arnaldo de quanto tempo mais ou menos? Isso é, segundo o livro, Quanto Custa Ficar Rico. Não é, assim, a bolsa não é e não vai ser só a sua única opção, né? Ela é a sua opção que dá mais velocidade para acúmulo de patrimônio. Mas se você em algum momento da sua vida precisar de yield é retorno em dinheiro, né? Depois do caos, né? Até pouco tempo atrás eu conseguia bastante no setor elétrico, mas depois do caos do setor elétrico recentemente, quem investe nisso sabe que o que a gente conseguia às vezes 12, 13, 15% de dividend yield ao ano, com alguma proteção de carteira, não é mais possível, né? Então, assim, chega uma época em que você organiza as suas finanças para tirar um pouco de yield, né? E uma parte do meu investimento hoje está em fundo de investimento imobiliário. Pô, não tem como você não entrar, né? Você vê, recentemente teve uma queda absurda. Aí você vê o fundo dando 1% ao mês com o IGPM, com o IPCA, porque os contratos de aluguel são assim, né? Aí você... De acordo com a sua etapa de vida, né, não necessariamente a bolsa vai ser, né? Mas em 2004, 2005, tinha um fundo de investimento, chamado Stratocaster, né, que é o nome dessa guitarra aqui, dessas duas, né, que são modelos Stratocaster da Fender. E eu criei isso, botei muitos músicos, até hoje eles continuam. Eu tive que sair porque pela CVM eu não posso fazer gestão, né? Quando eu trabalho na CVM eu não posso fazer gestão. E eu investia, eu experimentei por uns 8 anos, né, e continuo experimentando a metodologia do INE, que hoje eu chamo de método sempre, né, porque a metodologia do INE era totalmente americana, não usava ação PN ou N, não diferenciava. A gente resolveu isso tudo, né, nesse método novo, nesse método sempre. E eu experimentei isso e vi na prática, cara, como as oportunidades, para vocês que são grafistas, a oportunidade aparece todos os dias. Para os fundamentalistas, aparece todos os meses. Né? Assim, eu só conto um exemplo, acho que eu até falo aqui no livro. O exemplo que aconteceu comigo em aulas e como investidor mesmo. Né? Em uma aula de dezembro de 2008, eu estava dando... você pode até verificar os dados, que era mais ou menos isso mesmo. A Vale estava em torno de R$25, R$26. Vale, e a Randon 10. A gente fez as contas na época, né, e viu que naquele momento, naquele minuto, realmente naquele mês, era muito melhor comprar Vale do que Randon, mas era absurdamente melhor comprar Vale do que Randon em 2008, final de 2008. 3 meses depois, março de 2009,
a Vale tinha ido para R$34, que é muito bom, né? De 25 para 34, e a Randon tinha caído para 5. Não é que a gente acertou o timing, porque não é isso que é relevante. É que o método te diz claramente que naquele dia era melhor comprar aquela empresa do que a outra, entendeu? E isso que ele faz o tempo inteiro. É óbvio que acho que talvez a coisa mais importante aqui é você olhar para o futuro, né? Você investiu em Vale a 24, se você acredita que o minério de ferro vai a zero, a $10, $20, você não vai poder projetar ou estimar crescimento de receita e de lucro muito altos, e isso vai se configurar aqui como um preço caro, eventualmente R$24, R$25, talvez você compraria só a 18, 17. O método te ensina a fazer isso. O primeiro review que eu tive do livro, que veio de uma pessoa que frequenta meu blog... Que já leu inteiro, já? Já, cara. É muita gente. Muita gente. O pessoal, eles interagem muito, né? E ele disse que ele leu o livro inteiro, conseguiu fazer 3 análises, né? Acho que é Zetec, Vale, Petrobras, eu não sei. E que me deixou mais feliz, que ele sozinho, no site da CVM, conseguiu baixar todos os dados. Isso é, assim, muito legal. E ele me disse o seguinte, olha, o que eu lamento é que não tenha, que os analistas fundamentalistas de corretora, eles não revelem as suas premissas. Quanto é que eu consegui? Quanto é que eu estimo que vai crescer? Ele não tem isso. Aí ele falou assim, aí tem que ter o que você escreveu no livro, tem que ter coragem. Você, investidor, tem que ter coragem de dizer, eu acho que o lucro sobe 8% ao ano para os próximos 5 anos. Pô, mas eu não sei, não é relevante. Você tem que ter coragem de assumir essa premissa e mudar todo trimestre. Deu certo, beleza. Deu certo. Pô, começou a dar errado, explica. Então, reduz o futuro, não vai crescer mais 8, vai crescer 0, vai crescer 6. Liga para o seu analista lá da sua corretora e enche o saco dele para ele dizer se isso é razoável. E aí sim, se você tiver essas premissas razoáveis, de bom senso, você vai ter um preço razoável para comprar Vale. Bacana. Entendeu? Paulo, essencialmente essa é a lógica do livro. Né? Ô, Paulo, eu vou te fazer, vamos dar mais um golinho aqui, para eu te fazer, você molhar a garganta um pouquinho. Vou te fazer a última pergunta. O que é qualidade de vida para você, Paulo? Complexo, hein? Não, assim, cara, eu acho que o mais importante, isso é muito bom, né? O mais importante que a gente tenta fazer, a gente é levado a várias pequenas prisões, né? E não é só no dinheiro, não é só na necessidade de caixa, não. São coisas que podem te aprisionar e você não ser feliz lá dentro delas, né? E você tentar fugir disso, você tentar se sentir uma pessoa livre dessas coisas todas. Com relação a finanças, né? O que eu trouxe no meu segundo livro, Quanto Custa Ficar Rico, o que é isso? Se você recebe um dinheiro, aquele dinheiro pode te libertar ou te aprisionar. O nome Quanto Custa Ficar Rico não era o nome que eu queria. O nome que eu queria era Riqueza que Liberta, Riqueza que Aprisiona. Mas a editora não aceitou e achou, não sei se era muito parecido com Pai Rico, Pai Pobre, alguma coisa nesse sentido. Ou não vende, uma coisa desse sentido. Mas eu não queria vender, eu queria que fosse isso. E por quê? E o exemplo que eu dei no livro, aconteceu com um amigo meu lá do Nordeste, lá de Salvador, ele ganhou R$70 mil numa operação de trade. Achou um otário, literalmente. O cara fez uma bobagem do outro lado, uma operação de trade de opções. Ganhou R$70 mil. Ele não entendeu porque o cara fez aquela estupidez e ele ganhou. Ele comprou um Citroën C4 Palas. Ele sabe quem é, se ele estiver vendo ele vai saber quem é. Gente finíssimo. E 70 mil. Aqueles 70 mil, se ele tivesse investido, ele vai ficar bem triste saber disso. Se ele tivesse investido em Marco Polo, aqueles 70 mil, 2007, ele teria hoje em torno de 55, 60 mil reais por ano de dividendo. Aquele dinheiro o aprisionou, porque ele pegou um carro que perdeu 3 anos. Em 3 anos perdeu o valor inteiro. O que você pagou para ele existir, não existe, entendeu? Mais hoje, não. Em 3 anos você devolve. Eu fiz a conta lá no meu blog, se vocês quiserem, tem um monte de planilha gratuita para você calcular o carro inteligente, a casa inteligente. Inclusive, quem for comprar imóvel, passa por ali, porque ali tem a planilha matematicamente mais coerente que eu já vi e simples, né? Porque tem umas bem complexas para dizer se um imóvel vale ou não vale determinado valor. Esse cara, de certa forma, ele poderia ter comprado uma liberdade de 55 mil reais por ano. Liberdade com uma empresa, Marco Polo. Entendeu? E ele não fez. Então, esse tipo, assim, você tem que buscar não só no dinheiro, né, mas com todo o resto, evitar, cara, que essas coisas que te aprisionam, seja a paternidade, seja o seu trabalho, seja o seu casamento, você tem que continuar sendo uma pessoa livre. As pessoas se prendem cada vez mais por conta de dinheiro, de profissão, de carreira.
entendeu? Isso realmente é o trade-off. A gente costuma dizer lá, a gente analisa muito investimento, muita remuneração lá na CVM, né? A gente costuma dizer que não tem condição. Você ganhando 5, 6 milhões de reais por ano, durante 4, 5 anos, você não consegue entender por que uma pessoa daquela continua trabalhando. É porque a companhia, o ambiente onde você vive, acaba te exigindo que você precise daquilo. Uma coisa é ganhar 5 milhões, outra coisa é precisar de 5 milhões. Se você precisa, você é escravo. Se você ganha e não precisa de nada disso. Mas é difícil você fugir dessa prisão. Uma prisão mais psicológica do que de grana, né? Então, você fazer tudo o que você gosta. Você gosta de tocar guitarra? Você não vou poder tocar guitarra todos os dias. Porque tem 2 filhos lindos para cuidar, tem uma mulher para cuidar, entendeu? Tem que poder. Não vou conseguir. Mas eu também não posso nunca fazer, entendeu? Sim, eu poderia me dedicar muito mais a essa questão de dar 1000 palestras por ano, né? Tem uns amigos meus que dão 50, 60 palestras por ano, ganhando uma fortuna. Mas isso aí ia me tirar 80% do meu tempo com os filhos. Então, você tem que realmente ser senhor da sua vida. Isso é difícil, porque cada uma das coisas pode querer te aprisionar, né? Ou te afastar do que você gosta. Quantas guitarras você tem aí? Cara, assim, eu vou te falar, eu já tive mais de 20, mas hoje eu tenho essa guitarra aqui. Isso aqui é uma das coisas mais engraçadas, eu uso para dar aula. Essa guitarra está totalmente destruída, tá vendo? Tudo enferrujado. Essa guitarra é antiga, todo mundo acha 1960. Não, você fez ela assim. Não, eu mandei fazer assim. Essa é uma curtição de guitarrista, né? Porque uma guitarra dessa original, assim, não sei se vocês sabem, mas uma Fender 61, 30 mil dólares. Uma Les Paul 1958, original, toda original, custa na faixa de 250 mil dólares. Então as pessoas não têm 250 mil dólares e gastam, sei lá, 3 mil dólares para montar uma como essa, né? E aí eu tenho essa aqui, eu tenho uma Paul Reed Smith, que é a guitarra que o Santana usa, que eu comprei em 1994, a guitarra de 89, ainda era feita à mão por ele, né? Tem o case original todo, assim, é a guitarra que eu... Comprou lá, fora ou aqui? Não, consegui comprar aqui. É muito louco, né? Consegui comprar aqui numa época em que não tinha nem plano real, né? Era muito difícil o Brasil pré-real. E a Paul Reed Smith é raro achar, é difícil. Assim, na época era mais difícil. Não, na época era praticamente impossível, porque era o próprio Paul que fazia. Hoje tem bem mais opções, né? Eu tenho uma guitarra, uma Giannini Diamond, que foi do amigo meu que tocou comigo 20 anos, o Emerson Ribeiro, que é um grande músico aqui do Rio. E eu guardo a guitarra até hoje. Tem um violão Ovation de 78, um Custom Balladeer, que é o mesmo que o Paul Simon usou no concerto de Nova York em 81. Não, foi no Central Park. Central Park. Então, são os instrumentos que gosto muito de amplificadores, tem vários aí, né? É a curtição. Vamos levar um sonzinho para terminar, então? Lá. Como começou? Vou puxar aqui para... Vem lá.
quiser Insider 1, tá ótimo. Pô, só pegar aqui, né?